Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa 14ª live, nossa 14ª edição do L10 em Campo. Hoje vou estar conversando com um grande amigo aí, Eduardo Arrueu, Dudu, dando boa noite aí a todos que vão entrando. O Jefferson já mandou aí, boa noite Jefferson. Prazer ter a companhia dos amigos aí, de todos os pais, atletas, profissionais do futebol que nos acompanham, né, parceiros, e dizer que é muito bom para a gente estar aqui podendo trazer informação, conteúdo de quem está no mercado, de quem está com as suas experiências, né, pode trazer as suas muitas informações, muito conteúdo, né, pontos de vista diferentes. O Eduardo e o Dudu já é um profissional de longa data no futebol de base agora e profissional também. Então a gente com certeza tem muito a conversar por aqui. Né? Boa noite aí, boa noite a todos que vão entrando. E dizer que a gente tem como interesse, obviamente, divulgar também os nossos serviços, falar um pouco do projeto Atleta na Íntegra, que é, né, nosso projeto de mentoria, de orientação, né, de uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento de jovens atletas. Nossa equipe toda está à disposição para atender essa rapaziada, né, ajudá-los no seu desenvolvimento. E dentro dos serviços da L10, consultoria esportiva, a gente tem também parte de captação, análise de mercado, né, cobertura de eventos, enfim. Está trabalhando forte aí em todos os aspectos voltados ao futebol, juntamente com o nosso curso para observadores técnicos. Então, já falei demais, já me alonguei. Vou chamar aqui o Dudu para participar com a gente. Eduardo. Vamos chamar ele. Aceite aí. Boa noite a todos que estão entrando. Olá, Dudu. Boa noite, meu amigo. Como é que estamos? Tudo bem? Prazer te receber aqui com a gente. Boa noite, Rodrigo. O prazer é imenso estar participando da L10, juntamente a um grande amigo, Rodrigo Reis Lameira, uma grande pessoa que eu conheço há está fazendo meus cálculos, Lameira, há mais de 20 anos, certamente. E tu não precisava falar, mas tudo bem. Não É, tinha nada branquinho aqui, ó, agora aí, ó, mais de 20 anos. Né? exatamente. Mas não mudou nada, não mudou nada. E, meu amigo, que prazer. Obrigado por ter podido participar com a gente. Vai ser muito bom poder, né, falar um pouco com o nosso público aqui. É sempre, como eu te falei ali, é um público formado por pais, mães de atletas, muitos atletas de todas as faixas etárias, né, profissionais de futebol também que nos acompanham. E empresários, enfim, né, a galera toda curte aí o conteúdo. A gente tem recebido muitos profissionais para falar um pouquinho, né, do processo de formação, de talentos, de comportamentos, do contexto atual do futebol. Então é muito bom estar aqui contigo. E para começar, cara, gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho da tua trajetória aí, né? Não vai contar ao longo desses 20 anos, né? Senão vai acabar o tempo. Dudu, te apresenta aí, ó. Já tem gente aqui, ó. Dudu é fera demais. Já tem outro que diz que te conhece do Vasquinho de Portão lá, o Jefferson. Perfeito. Lameira, logo no início, acho que tu pegou o início da nossa carreira, na verdade, né? E a minha começou na escola convenada do Grêmio, que foi a primeira escola convenada do Grêmio com o meu pai, ex-atleta, inclusive Jurandir, grande Jurandir. Grande, Jurandir. Eu tive a oportunidade de passar por um prazer, passar por vários profissionais, né, de grande conhecimento, e ali foi meu início. Fiquei durante 3 anos, com 19 anos, né, fiquei durante 3 anos trabalhando na escola conveniada, captando atletas, observando atletas, porque a escola conveniada era uma das únicas a fazer a avaliação pro Grêmio.
na época. E diante desses 3 anos, a gente teve a oportunidade de jogar contra o São José e outras escolinhas na época, e tive o convite pelo Juliano, até hoje que trabalha no São José, para ser treinador. Só que quando eu cheguei lá com 19 anos, obviamente, eu não fui treinador, né? Eu tive que aprender outras coisas, dentre elas roupeiro, massagista, carregador de cone, de bola, enfim. E nesse aprendizado todo, eu comecei a entender um pouco do futebol. Claro que todo menino sonhador, né? Tentei jogar futebol, não deu certo. Só que eu vi que eu tinha uma facilidade imensa em conhecer os atletas, né? Captar atletas. E diante disso, claro, com os ensinamentos do Jurandir, fui aprendendo algumas coisas. Dentre elas, observar de qual forma avaliar um menino dentro da comunidade, né? E hoje podemos dizer que está mais difícil, mas não impossível. Tem muitos meninos que a gente vê hoje diante do futebol brasileiro que tem essa condição para isso, né? E saindo do São José, tive a oportunidade de Santa Catarina, trabalhar como auxiliar técnico profissional. Fiquei durante um ano, auxiliar técnico profissional e auxiliar da preparação física. Diante desse tempo, eu fiquei em contato direto com os meninos do júnior e do profissional, e fazendo também a captação na região de Santa Catarina. Fiquei durante um ano lá, tive a oportunidade de retornar, e no meu retorno foi um pouco estranho para mim, porque aparentemente, na época que não tinha tanta divulgação pela internet, eu parecia que estava fora do mercado, então tive que me reinventar. Abri a minha escola no Lindóia Tênis Clube de futsal. Na escola, como eram 2 dias da semana, eu tive que aumentar a minha renda, né? Porque naquela época, e tu sabe muito bem disso, a gente trabalhou durante um bom tempo, não se ganhava tanto em condição de tu manter a tua faculdade. Tive que abrir uma nova escolinha. Então eu trabalhava em 2 escolinhas e dava aula em creche. Por incrível que pareça, eu dei aula em creche também. Então eu trabalhava durante a semana em 3 locais, né? Fora os bicos, que era de auxiliar, aula de personal, dando aula de futebol. Então tive bastante oportunidades de conhecer bastante tanto o mercado de capacitação, de monitoramento e de observação com atletas, e de aprender tanto com as crianças quanto profissionais, né? E com a minha saída da escolinha, eu tive a oportunidade de ser treinador do Juvenil 2 Estância Velha. Nessa época eu já estava com 24 anos, fui para treinador de juvenil. A gente fez uma baita campanha, uma boa campanha na época. Tiramos o Juventude, na época, com um grande clube, como um grande time, que era um dos maiores a ser campeão na época. E com essas oportunidades eu tive uma grande chance de ir para o Grêmio. Tive um convite pelo Caetano, e diante desse convite, chegando lá, eu fui estagiário no infantil e depois no juvenil do Grêmio. Com esse convite, conheci algumas pessoas, mas como estagiário, eu queria ser contratado. Então, eu tive a oportunidade de ir para o Cristal, para a escolinha do Cristal no Grêmio. Tinha um projeto piloto, na época, com algumas pessoas, referências, que me deram essa oportunidade. Ali a gente fez uma baita campanha também, como treinador. E aí eu fui contratado para ser treinador da Sub-10. Diante disso, foi Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12 até a Sub-13, que tive a oportunidade de ser campeão nessas categorias. Saí durante 5 anos que trabalhei ali e fui convidado, logo na minha saída, a trabalhar no Internacional, que era um grande sonho, por incrível que pareça. Eu, filho de ex-atleta Grêmio, conhecia todos os espaços, todos os locais do Grêmio, tive essa oportunidade. E eu queria saber como que era dentro do Internacional. Mas, obviamente, vinha a estranheza, né? E tive essa oportunidade de trabalhar no Inter, sendo que o meu roupeiro era todo azul na época. Tive que mudar as cores, sabe muito bem disso, que não é fácil. E com essa mudança de cor, eu tive essa chance pelo Felipe Chinski,
que foi um grande amigo, um grande pessoa, grande profissional, que via eu captando atletas dentro da comunidade, levando para o Grêmio, para o Azul. Comecei a levar para o Internacional, para o Vermelho. Foi uma transição muito grande, não, meu, você sabe muito bem. Tinha, obviamente, as perguntas, tá, mas vem cá, tu trabalhou tanto tempo no Grêmio, tu é filho de ex-atleta, teve história em Grenais, como que tu vai fazer no Internacional? Então, foi um dos maiores desafios, né? Esse foi um dos desafios que eu tive que mostrar que não era mais gremista, por as pessoas acharem que eu era gremista na época. Me tornei um colorado assíduo, apaixonado pelo clube, pelo vermelho, aonde me respeitou, aonde eu aprendi muita coisa. Claro, obviamente, eu tenho um respeito muito grande pelo Grêmio, onde eu também aprendi. E durante esse tempo foram aprendizados como avaliador, observador, tanto de sub-10, sub-9, que era a captação que internacional às vezes tinha uma dificuldade, a às vezes analista do profissional quanto da categoria sub-20 do Internacional, Copa São Paulo, enfim. E aí, diante disso, eu conheci o outro lado, né? Que foi um lado, podemos dizer que diferente, que era um clube mais, não vou dizer mais, mas eu tive mais integração durante 10 anos, né? Da minha trajetória. E isso se conta, podemos dizer, Lameira, 18 anos diante dessa Olha, trajetória. rapaz, portanto que tu tá falando aqui, ó, da tua trajetória, nas minhas contas já deu 25. Já tá quase aposentando. Vai, vai. Já deu um Durante, tempo. exatamente. E durante agora 3 anos eu trabalho numa empresa chamada Star Factory Brasil, onde a gente representa alguns clubes da Europa aqui no Brasil. Somos observadores desses clubes aqui. É, passamos algumas informações necessárias como categoria de base, principalmente, como trajetórias de meninos desde a sub-10 à sub-20, depois com a transição do profissional. Um dos cases de sucesso da empresa foi Dante, a gente tem desde os 20 anos dentro da empresa, o William, que joga hoje no Cruzeiro, desde os 13 anos, está dentro da empresa, De Bruyne, que foi o cara que começou dentro da empresa com a gente também, Victor Osimhen. Enfim, a empresa hoje tem esse mercado europeu, né? Juntamente ao Nelson, que hoje é meu sócio. E estou muito feliz, Nelson. Estou, Lameira, muito feliz. O Nelson é uma pessoa formidável, de um caráter ímpar, aprendendo e muito, muito. Podemos dizer que eu troquei de balcão, né? O outro lado do balcão, que antes eu era comprador, né, Lameira? E hoje eu sou vendedor. Uhum. Então, muitas coisas eu estou aprendendo, né? E tu mesmo bem sabes, todas as trocas, todas as mudanças, há daqui um pouco uma certa dificuldade. E diante desse aprendizado, desse conhecimento e dessa evolução, há novos conhecimentos e a gente tem que estar com a cabeça aberta para aprender, né? Perfeito. É, Dudu, é uma trajetória, né, cara? É uma história, é um crescimento enorme, né? São várias vitórias aí pelo processo. Tu sabe que a torcida sempre é enorme e fico muito feliz de te ouvir e ver todo esse progresso. E, né, claro que eu acompanhei muito perto, mas para as pessoas também saberem, né, o quanto a gente caminha para poder estar ocupando esses espaços, né? E Dudu, é legal tu fala, né? Porque tu, a gente, de certa forma, sempre trabalhou com captação, sempre trabalhou olhando e selecionando talentos, mas como é que surgiu o teu interesse em dizer assim, cara, pô, esse aqui é o meu caminho. Eu sou scout, eu sou o cara que gosta de olhar o jogador, de escolher esses jogadores, ver o perfil, ver projeção. Como é que surgiu esse interesse, assim, esse foco? Agora é isso. Lameira, eu morei bem próximo aos campos de futebol, né? Tive a oportunidade de conhecer o Areião quanto à grama hoje sente o verde dela, né?
E diante dessa oportunidade, eu ia muito para o campo de futebol com o meu chimarrão e tinha as oportunidades de sentar e olhar o menino sem interesse e de levar para clube. E quando eu estive com a oportunidade de ser treinador, eu captava para minha equipe, ou seja, para Uhum. as categorias que eu passava. Então, eu tentava focar aquele menino que eu via com a individualidade ou peculiaridade de estar com a bola e conseguia transmitir a informação de alguma forma que ele comprava a ideia. Portanto, que está bem claro na minha vida um menino que tinha no campo do Olimpíada, que ele andava de skate e por 2 vezes eu tive a oportunidade de ver ele andar de skate e no momento do intervalo dele parar com o skate, ele ir para o gol. E diante dessa oportunidade, vi ele defendendo de uma genialidade, uma velocidade, uma capacidade tão grande que fiz o convite dele trabalhar comigo no Grêmio na época. Obviamente, eu falei com a família antes de falar com o menino, né? Falei com a família, mostrei interesse, mostrei que era um profissional da área, diante de um clube grande, e levei ele para o Grêmio. Diante desse tempo todo, hoje ele se tornou um jogador profissional. Só que o que aconteceu naquele momento? Eu via que eu tinha uma vontade, um interesse imenso em ensinar, tanto vendo ele mostrar potencial ali e queria transferir isso para ele, de uma certa forma, de um menino da comunidade, das dificuldades da comunidade, para um clube profissional. Então eu consegui, nós conseguimos, né? Transferir isso para ele, que hoje ele joga uma Série B de brasileiro, né? E diante dessa oportunidade, ver o crescimento dele, tanto profissional quanto pessoal, e ver um menino que andava de skate pela rua, pela comunidade, e ver ele se tornar um homem de princípio, isso me fez ver que não é somente o futebol, tinha outras coisas por trás. E essa coisa por trás que me chamava muito a atenção, porque hoje tu bem sabe quantas oportunidades nós tivemos de levar meninos para a dupla Grenal que se tornaram homens de princípio, de família, e isso é o maior interesse meu, em ajudar de alguma forma ou de outra. Talvez seja por o meu pai ter passado por esse processo de ser um cara da comunidade, que tinha como sonho ser jogador de futebol, e ele não via o outro lado, não via uma nova oportunidade de crescer como um profissional, mas sim como uma pessoa de caráter. E eu escutando as histórias dele que me fez ganhar a emoção e a motivação de ser um observador como eu sou hoje, né? Head Scout de uma grande empresa. Que beleza. É o caminho, né? A gente, desde o início, está sempre formando a equipe, né? Nas equipes menores, a gente busca encontrar aqueles jogadores para as posições que estão faltando em todos os ambientes, né? Nos clubes menores. E isso vai aguçando o olhar, né? Vai aguçando a percepção. E são muitos anos, né, do fazendo isso também, né? Essa recorrência em ver jogos e criar parâmetros é que traz essa assertividade, né, maior. No teu caso, que já hoje já é sócio de empresa, já é um head scout, já está cuidando de todo um departamento. E e hoje, é uma grande curiosidade assim né, de quem está nos acompanhando, de quem vai ver a live depois, de quem, enfim, o que que chama a tua atenção quando tu começa a olhar aquele menino, quando tu começa a olhar aquele jogo sub-10, sub-12, sub-15, quando tu senta ali para assistir aquele atleta, o que que te faz brilhar o olho assim, o que que te chama mais atenção? Lamer, todos os Red Scouts, observadores, eles têm como primeiro momento a capacidade técnica do menino aplicar dentro de campo, né? Não é aquele menino, porque quando a gente fala em técnica, é aquele menino que faz um balãozinho, uma agachadinha, uma coisa assim. Não. É um menino que consegue aplicar diante das oportunidades do jogo, né? E isso é um primeiro passo, aos meus olhos, de observação. Depois a gente afia mais o olho para ver outros momentos. Quais são os outros momentos, tanto defensivo quanto
ofensivamente, aquele menino que é ágil, que pratica o jogo, que é aquele menino que tem um entendimento e um conhecimento, não digo da posição, mas que está interligado tanto sem bola quanto com bola, participando das ações e sendo o menino mais agressivo, né? Podemos dizer assim, porque a gente vê hoje o menino que tem uma agressividade com bola e não tem uma agressividade sem bola. Mas aí tu me pergunta, poxa, esse menino da comunidade tem isso? Tem, porque diante do espaço que ele tem, diante da oportunidade que ele tem de brincar e se divertir, ele consegue fazer isso na consequência do jogo. Ou é valendo uma bolacha, ou é valendo um refri, ou é valendo um algo de interesse, ou até mesmo jogando pelo resultado, ele vai praticar isso. E quando a gente procura ver aquele menino que é vertical também, aquele que consegue jogar para frente, né? Diferente da situação do jogo e diante das dificuldades que o jogo se mostra, né? Certo? E Dudu, hoje, né, dentro do teu trabalho como empresa, né, para o empresário, todo jogador de potencial é interessante, né? Como que tu vem trabalhando? Como é que tá conseguindo dividir o teu trabalho entre online e presencial? Tu primeiro trabalha através do online para fazer as detecções e depois ir bater o olho para fechar um conceito. Como é que tu trabalha isso hoje? A empresa hoje, com essas oportunidades, com um bom tempo de mercado, e a empresa durante esses 23 anos de mercado, também a gente recebe muitos pedidos, né? Obviamente a gente vai receber muitos vídeos, mas o jogo ele fala muito mais quando tu olha ele em loco, né? E a participação de observar esse menino dentro de campo te faz ver que realmente a gente consegue dar uma sequência na observação e daqui um pouco trazer até mesmo para a empresa. O primeiro contato normalmente ele é via telefone, via WhatsApp, via internet, então essa oportunidade Não, eu aqui tô te ouvindo bem. Deu só uma trancadinha na tua imagem, mas eu tava te ouvindo bem. Pode falar, Dudu, pode falar. Pode continuar. nós temos a oportunidade de hoje estar trabalhando dentro do escritório e também do escritório, né? Esse primeiro contato, né? E o contato normalmente vem por telefone, ligação ou via WhatsApp ou por vídeo, né? É, o Alô? teu. Aparentemente o teu. Não sei se é a tua internet aí, Dudu. Pode ser? Agora eu não tô te ouvindo. Vê aí se tu me escuta. Nós temos, Aí, voltou. Pode falar. aonde que nós estamos? Falando da parte, né, do quanto de demanda tu recebe para fazer o filtro do online para poder ir pro presencial. Não dá para ir ver todos os jogadores que tu recebe indicação no presencial, né? Então tem que fazer uma primeira análise por vídeo. É isso? Tá, não, estava cortando aqui no mesmo. Então, é isso, cara. A gente tem oportunidades de estar em primeiro contato por telefone, ver vídeos online, né? Normalmente, muitos das pessoas que passaram e sabem da nossa integridade, dos nossos princípios, Uhum. mandam números, vídeos, e diante dessa captação, que no primeiro momento nosso, a gente vai ver na íntegra como esse menino vai em condição de jogo, de jogabilidade dentro do campo, né? Não tem como não comentar o Felipe, né? Esse Jurandir Júnior é fera. Sim. Foi falar dele, ele apareceu aí, ó. Ô, Dudu, e que é mais, o que está sendo mais difícil, né? Eu também sempre tive do lado do clube
e agora estou com uma empresa, mas eu não faço essa parte de agenciamento, né? Então estou vendo por um outro âmbito hoje o futebol. Mas o que, que é mais difícil, assim? Quais são as dificuldades, assim? Tu encontrar o talento ali, o menino dando, né, dando sopa ali, uma oportunidade boa de um menino de boa qualidade que ainda não recebeu uma boa. Ixi, caiu o Dudu. Vamos ver se eu chamo ele aqui de novo. Pera aí. Para refazer a pergunta. Cadê o Eduardo aqui? O rapaz caiu da live. Cadê ele? Vamos ver, Dudu. Volta, Dudu. É, não, e a pergunta ela é bem complicada. Valeu, Andrezão aqui, comentou, André, executivo do Porto Xavier, craques. Andrezão também falou aqui duas feras. O Júnior aqui, Mauro, obrigado. Vamos ver se eu consigo trazer o Dudu de volta aqui. Se eu consigo pescar o Dudu. Volta, Dudu. Tem que entrar na live, cadê o homem? Vamos ver se eu consigo aqui com ele. Caso contrário, pessoal, também fiquem à vontade para ir nos deixando perguntas, né, pro Eduardo, caso ele consiga voltar, né, pro Dudu. Enfim, podem deixando aqui também algumas perguntas para a gente relacionadas ao processo de captação, detecção de talentos e tudo mais. Né? Tá me aparecendo aqui que o Eduardo não está conseguindo participar. Deixa eu chamar ele mais uma vez aqui para ver se ele consegue voltar. Enfim, aí voltou. Volta, Dudu. Quase estava botando hashtag volta, Dudu. Ô, Dudu, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tô Tá, ouvindo bem. beleza. Então, a pergunta que eu estava te fazendo é a seguinte: ela tem a ver com quando tu encontra um atleta, né? O que está sendo mais difícil, complexo, complicado? A detecção, a descoberta do talento ou convencer o clube a receber esse atleta, a analisar esse atleta ou oportunizar esse atleta dentro do dia a dia ali, da correria que a gente sabe, a gente trabalhou em clube, é uma demanda surreal, né? A gente sabe também que tem essa dificuldade. Mas o que tá mais difícil hoje para o empresário? Rodrigo, eu acredito, claro, obviamente depende muito das empresas, né, das pessoas que estão trabalhando e eu vou dizer por nós a facilidade imensa que nós temos em trabalhar com os clubes, com os profissionais que já trabalharam conosco e Uhum, têm um conhecimento das ideias facilita e é muito grande essa facilidade de acesso tanto aos treinadores profissionais quanto à diretoria. Então, isso podemos dizer que não é tão difícil. O difícil é nós captarmos o atleta em condição de fazer parte do nosso trabalho, né? uhum. A gente, como eu te falei anteriormente, a gente recebe muitos convites, muitos meninos querendo trabalhar conosco e graças a Deus isso é muito ativo e também muito receptivo, né? Até porque a gente atende a todos, de certa forma, apesar de ser tão grande a correria para nós, e sabe muito bem disso, que a gente sempre recebeu todos muito bem, né? Participando, sendo bem ativo. Então, para nós que estamos hoje dentro do mercado, não é tão difícil quanto a mostrar o potencial e desenvolvimento para o treinador, porque a gente sabe da peculiaridade e o conhecimento dos treinadores e o que eles gostam hoje. Sim. Então, quando a gente vai captar, a gente tenta identificar para onde este atleta pode ser indicado, né? Tanto para Grêmio quanto o Inter, outros clubes que a gente tem conhecimento, Juventude, mas tá difícil captar realmente também. E quais são os pontos, assim, Dudu, né? Em se tratando de uma empresa, né, com já um mercado, né, um nome, com uma representatividade né, tem grandes atletas na sua carteira. Quais são os principais pontos assim que vocês avaliam, né? Não só o do jogo, mas o extra-campo, questão comportamental, de relacionamento com os pais, enfim, como é feita essa análise? Quais são os critérios ou
o que que vocês buscam avaliar aí antes de trazer esse atleta para dentro da empresa? A gente sabe muito bem que existe, para um grande jogador, precisa de uma grande estrutura, né? E a estrutura vem familiar, né? Vem de casa. E essa estrutura não é simplesmente jogar futebol, é ter o conhecimento, de horário, de disciplina, de responsabilidade. E isso não é adquirido da noite para o dia. Isso é o comprometimento da família quanto ao trabalho. E esse comprometimento não é querer ensinar o seu filho a jogar futebol, simplesmente respeitar os hábitos, né? Respeitar as disciplinas que são elas integradas, né, ao clube, à empresa. Antes de a gente trazer um atleta, a gente procura ter referências, informações, e muitas vezes o próprio atleta que a gente está monitorando, os pais não sabem, o atleta não sabe. Então a gente acaba muitas vezes olhando o atleta de fora do campo, né? O que que ele faz, como que ele faz, de que forma ele se posiciona, e isso é muito válido principalmente fora do país, né? Que a gente sabe que o menino que tem a disciplina, tem a responsabilidade, comprometimento, ele vai entregar isso do campo. Então, esse comprometimento, ele demonstra tanto num gesto de uma própria alimentação, de um refeitório, para dentro do campo. Isso aí vai te mostrar quão ele é quão ele é responsável, né? E hoje o futebol se vive disso, né? O menino que é responsável dentro do campo, ele consegue aplicar bem, tanto aqui no Brasil quanto fora. E não é tão simples assim jogar numa dupla Grenal, e a gente sabe o quão é difícil e jogar fora também. E a gente sempre monitora dessa forma para que ele entenda e comprometa também o trabalho conosco. Muitas vezes os pais entendem que a empresa é a família dele. Então a gente também tem que entender que ele é a nossa família, entendeu? Então existe uma troca. E se existir essa troca, vai ter o resultado. Agora, se há uma diferença entre a estrutura familiar e empresa, a gente tenta se aproximar e entender o contexto também. E esse contexto a gente consegue, às vezes, aplicar para que ele entenda o que está acontecendo fora. Não, perfeito. Até dentro do nosso trabalho, né, desse de orientação de carreira, do projeto Atleta na Íntegra, com uma equipe multidisciplinar, é justamente abordar todos os pontos de comprometimento, né, de nutrição, alimentação, repouso, saúde, né, com enfermeira, com nutrição, psicologia, com analista de desempenho para o próprio atleta fazer as suas análises com um profissional, né, da minha parte, muito junto aos pais, para tranquilizar e para trazer um pouco do cenário, para tirar as nuvens da frente, aquela resenha de arquibancada ali, né, às vezes exagerada. Então, acho que vem muito ao encontro disso que tu falou, né? O quanto precisa ser sondado e investigado para que vocês possam realmente trazer esse atleta para dentro da família, da empresa, né? E que essa família e empresa seja um único Uhum. organismo trabalhando em prol desse jovem, né? Desse atleta, desse processo. E dentro de toda a dificuldade que é, né? De toda essa disputa por espaço, por oportunidade e tudo mais, fica muito difícil o atleta não ter esse comprometimento e bater lá em cima e conseguir vencer, né? O tanto de adversários que tem pelo caminho. Perfeito. Então, é isso. E Dudu, tu hoje aí com os pais, né, que vocês estão se relacionando, pais, mães, responsáveis pelos atletas, como é que tá essa relação hoje com o empresário em si, né? Tá havendo um maior entendimento. Eu me lembro que isso ficou muito confuso, né? E agora, como a idade dos meninos está baixando, né? A precocidade no futebol tá cada vez mais cedo, né? Essas relações, inclusive as entradas aos clubes, quanto as entradas dos atletas para dentro das empresas. Como que tá toda essa equação aí? Palmeira, a gente hoje não tem um número tão grande de atletas, né? Esse é o Uhum. ideal da empresa, ter um número pequeno e que a gente tenha a condição de sentar na mesa
e tomar um café com a família, né? E Uhum. hoje a gente tem essa condição de sentar na mesa, inclusive a gente recebe convite dos pais para tomar esse café. Então é algo diferente, porque hoje nós não dependemos ah, de outras pessoas de fora da empresa para fazer essa integração. Nós temos esse conjunto, podemos dizer que é um guarda-chuva, né? E esse Uhum. guarda-chuva são um guarda-chuva de proteção para que aonde a gente tenha um nutricionista, um psicólogo, que muitas vezes é nós, é um conhecedor da área do futebol, tanto dentro de campo e quanto fora, é um advogado que hoje é o Nelson, é um contador que hoje é o Nelson, é um analista que hoje sou eu. Então, tem pessoas que fazem parte da própria empresa que entregam esse contato e essa informação. E diante desse café, a gente consegue fazer com que os pais entendam, respeitem o processo e eles sabem também se colocar. E nesse momento que tu passa para eles a informação e tu passa a segurança do que tu está passando de informação e conhecimento, eles também se sentem seguros para receber a informação e deixar um atleta trabalhar conosco. A gente começou com um menino de 12 anos, que é um menino que estava no Juventude, hoje que faz parte do Grêmio. Esse menino tinha 12 anos, até então eu não tinha contato formal com o atleta. E a gente respeitou o processo até ele chegar nos 14 anos de idade. E quando ele chegou nos 14 anos de idade dele, a gente fez um grupo, nós, da empresa, juntamente o atleta, porque o pai deu essa liberdade da gente fazer esse grupo e passar as informações adequadas, de uma forma respeitosa. Uhum. Então, a troca de informação com respeito e cada um se colocando no seu lugar facilita o nosso trabalho. E o Nelson, que é o sócio, é um cara bem representativo, é um cara educado, um cara consciente e entende de todos os processos, porque ele pegou atletas diante dessa idade, com 13 anos, e fez fazer valer, entendeu? Então, hoje, como eu falei anteriormente, a gente tem um case de sucesso. O William é um cara, um menino que foi captado com 13 anos e hoje, com 30 anos, se faz presente dentro da empresa. Então, não foi por acaso. É um trabalho, há uma exigência, há um respeito, há uma dignidade, há um princípio. E esse princípio não se paga, não se compra em qualquer esquina. Perfeito. Então, isso ajuda muito ao nosso trabalho. Não vendemos sonhos, né, Lameira? Vendemos a realidade. O que é realidade é Uhum. trabalho. Um trabalho bem feito, conceituado, para que a gente possa chegar a um único objetivo. E se os pais comprarem esse objetivo, vai ser real, entende? Ju- Então, podemos dizer que a gente não faz nada do que a gente aprendeu dentro do clube, não faz nada diferente. É só fazer o que realmente a gente sempre fez. Que bom. Essa franqueza, essa honestidade, né? Essa clareza nos processos contribui para dar uma tranquilidade, né? Para a família, para o próprio atleta, de se sentir bem representado, né? Diante de todo esse cenário. Bom, tá chegando as perguntas, estão chegando perguntas. Eu peço para o pessoal continue mandando, que a Denise vai me repassando aqui. E eu vou andando aqui de acordo com a pauta e vou encaixando essas perguntas, tá, Dudu? Tá, pessoal? Pode ir mandando aqui. Ó, Dudu, vamos mudar um pouquinho o cenário para falar um pouco aí da tua opinião bem particular, assim, em relação a esse contexto hoje do futebol, né? A essa precocidade em tudo, né? No desenvolvimento competitivo, né? Na ambição por títulos, nas cobranças para atletas, para clubes, para treinadores, para os observadores, enfim. Como tu avalia hoje essa antecipação dos processos, né? Essa precocidade em todo o processo nosso de formação na base, né? Desde o início da iniciação até o processo final lá de transição. Como eu tive oportunidade, como nós tivemos oportunidade de trabalhar com categoria menor, eu tive um grande exemplo que foi eu, como treinador de uma categoria sub-12 do Grêmio na época, fazer uma cobrança para um menino.
Diante dessa cobrança, tive a oportunidade no dia seguinte encontrar ele no shopping, brincando, se divertindo. E nesse momento, com essa idade, eu vi que eu estava sendo demasiado nas cobranças. Eu me transformava dentro do campo, imaginando que eu estava trabalhando com um jogador profissional, sendo que eu estava trabalhando com uma criança que está em desenvolvimento. Então, a precocidade hoje está sendo muito radical. Se os profissionais que estão trabalhando com esses menores não souber e entender que realmente há uma criança antes de um jogador, antes de um atleta, se torna pesado. E no momento que se torna pesado, não se torna uma área divertida de praticar o futebol. Eu me lembro que com 12 anos eu brincava de jogar futebol. Hoje o menino não brinca. Hoje o menino Uhum. tem as responsabilidades de horário, disciplina, como eu falei anteriormente, mas também tem, às vezes, a questão de valor. E o valor, às vezes, ele é o financeiro. E, então está tendo uma troca, porque hoje tudo envolve a condição de normalmente as pessoas chegam dentro da empresa e o que tu vai me dar? É uma troca, entendeu? Então essa troca está sendo um pouco confusa, porque normalmente a nossa troca é pelo divertimento, pelo trabalho e a seriedade, mas não por dinheiro financeiro. Eu não estou comprando o atleta, a gente não está comprando atleta, entende? A gente está trabalhando com crianças que vão crescer e evoluir e quem sabe se tornar um atleta. Então, existe uma escada de processos e essas escadas elas não estão sendo respeitadas. Hoje tu vê um menino de 10 anos, 9 anos e nada contra, está trabalhando no clube, às vezes 5 vezes da semana, às vezes até 6, e também está fora do clube fazendo algumas atividades extra que pode acarretar com um pouco a frustração. Então, tudo tem momentos. E esses momentos ele tem que ser respeitado dentro dos processos. E esse processo também eles têm que ser respeitado por nós profissionais. Às vezes tu precisa também se desligar um pouco do futebol e vivenciar a vida com a família. E não é para o atleta, é para o profissional, é para os pais também. E se tu for perguntar hoje para uma criança e até mesmo para o pai qual é o momento que ele tem de almoço no domingo, ele não sabe dizer, porque há muitos anos ele não tem esse domingo com a família. Isso é primordial, tu ter o domingo, tu respeitar os teus horários, tu respeitar que tu está com a família, saber almoçar, saber jantar, saber dar licença, às vezes, na mesa, isso também é evoluir, é crescer. Tem um grande amigo e um conhecedor nosso que trabalhou muito tempo conosco, que é o Dorinho, e ele falava que um dos grandes treinos também é o descanso, um dos grandes treinos também é Uhum. estar com a família. Então, isso também tem que existir nos processos. E às vezes tu vê que não existe, tanto do lado profissional quanto familiar. Perfeito, Du. Às vezes o menino já está cansado, estressado, já chega com uma sobrecarga de treinos e jogos e diferentes, né? Futsal, futsal, campo, e dentro desse processo o cara está sempre trocando de posição, função, um monte de estratégias, ambientes competitivos, né? Com aquela ansiedade, com aquela pressão e não tem final de semana, não tem descanso, não tem folga e se alimenta mal ou viaja sempre, enfim, são reflexões importantes e tu levantou aí diversos pontos, né, que também são de interesse do processo de formação, tanto por parte dos pais quanto por parte do agente, do clube, né, de quem trabalha com esse jovem, porque são coisas, né? É colocado uma coisa em cima da outra quando vê esse menino fica a ponto de explodir ou desistir. E a gente sabe, a gente tem acompanhado aí um número alto de desistências muito cedo no processo. Né? A galera normalmente vai descobrindo as outras aptidões até sair até não querer mais a bola ou ver que não vai atingir os seus objetivos. Mas hoje eu vejo isso acontecer, né? A gente já falou disso, a gente sabe que isso tem acontecido muito. E tu trouxe pontos bem relevantes aí de boa reflexão. Gostei, gostei. Até anotei aqui alguns pontos. Ó, o Rodrigo já falou, muita água na planta acaba matando. Exatamente.
Rodrigão. Dudu, falando um pouquinho assim né, o que que o jovem atleta hoje, quando tu vai captar, né, mesmo dentro desse cenário de competição, quais são os pontos assim que tu avalia, além da capacidade técnica, agressividade que tu comentou, mas quais são os pontos que tu avalia assim de parte técnica, tática, física, comportamental? Quais são essas referências que tu utiliza em cada um desses pilares de observação? A gente tenta identificar em qual processo e qual momento o atleta está, né? Dentro da comunidade, a gente entende que esse menino não terá tanta facilidade quanto aos outros. E por que que eu te falo isso? Porque eu tive a oportunidade de nascer dentro da comunidade, né? E muitas vezes eu não entendia por que que no domingo e por que que depois das 6 horas da tarde as criançadas, os meninos iam para a rua. Eu ficava, poxa, na comunidade os meninos vivem na rua e na grande cidade ou com uma condição melhor eles não vivem na rua. Aí eu comecei a identificar que esse menino vive na rua porque ele tinha um espaço 3x3 onde ficavam 10 irmãos morando e onde não tinha um ar-condicionado e um ventilador. Então ele saía para a rua para não passar calor, porque o fogão às vezes estava dentro do quarto. Então, no momento que a gente. Por que que eu estou falando isso aí? Porque no momento que a gente vai observar um atleta, a gente tem que entender que em qual momento ele está, em qual região ele se encontra. E às vezes é difícil tu analisar esse atleta e querer que ele entre numa dupla Grenal, como por exemplo, ah, como já aconteceu. Às vezes tu dizer o não naquele momento é um sim pro depois. Então a gente tem que dar espaço e um momento para ele também se identificar e também se conhecer. E quando a gente faz análise e conhece esse menino e vê o quão ele tem a crescer e evoluir, e a gente dá o primeiro contato e ele se mobilizar e mostrar a ação que realmente ele quer, que muitas vezes viu até sendo receptivo do ativo, né? Às vezes responde uma mensagem, mas geralmente tu tem mensagem de fazer mensagem de tomar, e quando tu vê que o Dudu, menino é tá dando uma trancada aqui no teu áudio. Acabou que essa última parte da tua resposta eu não consegui ouvir, tá? Ficou picoteando ali um pouquinho, picotando. Agora deu, acho. Agora deu. Pode continuar aí. então normalmente quando ele se mostra interessado, Lameira, mostrou? Estamos te ouvindo bem, pode falar. Normalmente, quando ele se mostra interessado e quando ele manda uma mensagem perguntando qual é o dia que a gente vai dar continuidade à observação, Uhum. qual é o dia que tu viu o último jogo dele, e normalmente eles perguntam, tu vai ir no meu jogo? E aí o momento de dar um novo passo, porque ele também está se mostrando interessado a evoluir. E quando a gente Uhum. se mostra que a gente está mais querendo do que ele, é o momento que tu tem que dar uma retraída, esperar, opa, só um pouquinho. Não é esse atleta que a gente dar, porque pode ser o centro, não, para se mostrar interessado, ser ativo, não tão receptivo. E isso tu encontra às vezes no clube, né? Quando tu Uhum. vai conversar com o menino, tu tem que estar fazendo as perguntas e não ele te perguntando. E quando o menino se mostra interessado contigo, ele vai se mostrar interessado com o próprio jogo. E aí é o momento que ele vai evoluir. Porque normalmente quando tu manda a mensagem e ele te responde ou demora muito tempo para te responder, é porque ele não está vinculado contigo com as mesmas ideias, com os mesmos processos. E claramente isso é dentro da nossa empresa. Às vezes eu falo para o menino, ó, tu não está atento ao jogo, hoje tu não vai fazer uma boa partida. Mas por quê, Dudu? Porque tu demorou tanto tempo para me receber, ou receber a mensagem que eu te mandei. Então a gente consegue ter esse termômetro dentro da empresa do menino que está ativo e está ligado com o jogo.
E isso não é somente entrar no campo, mas é antes do campo, né? Quando ele sai do vestiário para o campo, tu já consegue também enxergar qual é o atleta que tu quer para a empresa, né? Qual é o atleta que vai representar também a empresa. E Dudu, até uma das perguntas que chegou aqui, achei ela bem legal, porque tem muito a ver com esse processo, né? É como o atleta como se preparar para ter uma chance de ir para fora do país, né? Como a empresa, né, a empresa que tu trabalha hoje, ela tem muito essa visão de mercado para o exterior, né? O que tu Uhum. pode dizer para essa galera, né, de preparação ali, quem já está ali batendo nos 18, 19, 20, 17, que está chegando na hora de sair, como se preparar para essas oportunidades para fora aí? Essa preparação está sendo feita quando o atleta já pergunta, né, Lamira? Uhum. Ele é interessado em querer resolver aqui um pouco a condição dele de ser jogador. Mas o mais importante é se mostrar jogar futebol. E não é simplesmente jogar futebol. Quando começa aí o jogo, Peraí, forma de Dudu, jogar, é onde peraí que deu, está. que trancou, peraí que trancou. Quando começa, né, do interesse, e aí trancou, pode continuar. Quando ele, quando ele se mostra que ele sabe jogar o jogo e mostrar esse, então, fazer as perguntas, é o momento de estar se preparando para ir para fora. E, obviamente, ele tem que jogar primeiro aqui, né, para depois ir para fora. Uhum. Esses do jogo e nos momentos do jogo é o momento de ir para fora. Deu, deu de novo uma picotadinha aí. Vamos ver se, vamos ver se o Dudu fica. Tá pensando aí. Vamos ver se tu não cai, Dudu. Tá me ouvindo aí? Tá ouvindo bem? Tranquilo? Bom, tranquilo. Ó, vamos de novo. Vamos ver se a gente consegue concluir esse raciocínio. Jogar no Brasil, né? Jogar no país, destacar-se, para que também se abra esse mercado, né? Então acho que era isso que estava concluindo, né? De que ele precisa jogar primeiro, precisa se consolidar, precisa se mostrar, para depois alçar esses outros voos, né? Perfeito. O Lameira, a gente, né? O Dudu, o Dudu E tá esses, trancado de e novo. esses Valeu, 4 Paulinho, mil a Paulo gente. Bandeira, obrigado. Dudu, Bom, vamos ver se tu volta aí. Vamos ver, tá? Tá trancando demais aí a tua internet, não sei. Tinha dado uma estabilizada. Vê, voltou aí? Vamos ver, voltou Dudu, tá me normal. ouvindo bem? Vamos lá, tá? Alô, tá tudo bem? Tá jóia? Tá, beleza. E Dudu, para a gente começar a caminhar aqui também para o final, né, do nosso bate-papo, eu sempre peço para os nossos convidados deixarem, né, passarem um conselho, uma mensagem, uma orientação para três grupos, né, para os pais de atletas, que conselho, que orientação, que sugestão tu daria para os atletas, né, o que fazer para conseguir se qualificar, melhorar, para gerar melhores oportunidades. E para os profissionais de futebol, galera que ou está entrando ou que quer crescer dentro da área, né, dentro de toda essa caminhada, acredito que tu tenha muitas coisas a dizer, mas algumas, né, as mais centrais ou a mais central, são para esses três públicos. Pode falar na ordem que tu quiser, que eu vou, se faltar alguma Uhum. coisinha, eu te digo, ó, faltou dar um conselho aqui para os pais. Vamos ver. Pais, Lameira, atletas e profissionais. Desculpa, pais, atletas nós e tivemos. profissionais. Perfeito. Nós tivemos muitas oportunidades, né, Lameira? E as oportunidades, elas foram muito boas. E eu só falei das vitórias, mas eu tive uma das maiores vitórias foi quando eu saí
saí do Grêmio e fui para o Internacional. Então houve uma lacuna de tempo aí para eu pensar e desenvolver, né? Só que nesse momento de pensar e desenvolver, bateu as contas na minha casa, né? E eu tive uma grande oportunidade na época, próximo a me formar, e eu não sabia para onde ir, porque eu só sabia jogar, trabalhar com futebol. E naquele momento houve uma lâmpada, sabe aquela luz de vender. E eu disse, poxa, o que que eu vou vender? E apareceu um caminhão na frente da minha casa com queijo colonial. Primeira coisa que eu fui, saí correndo para a rua, e isso eu estava com lá seus 30 anos, e perguntei como que eu poderia fazer para vender queijo, né? Ele disse, mais que pronto, cara, tu pode comprar aqui os queijos comigo e sair a vender. Portanto, é contigo. E o que que eu fiz? Fui no mercado e comprei uma caixa de isopor. E na minha época, eu com 30 anos, quase me formando em educação física, já tinha passado por um grande clube, achei a cabeça e fui vender esses queijos. Isso. Entrava 6 queijos dentro de uma caixa de isopor e eu saí vendendo nesses Brasil. Por que que eu estou falando principalmente profissional? Dar um passo para trás e às vezes dar 3 passos para frente. E isso fez eu desenvolver muitas coisas na minha vida. Oi, Dudu. Cortou quando tu falou, né? Que às vezes que o Então, profissional pode dar um passo para trás, né? Para crescer, né? Para evoluir, para dar vários passos à frente. passo para frente. E hoje o profissional muitas vezes não entende. Sou treinador de júnior, eu não vou ser o treinador infantil, porque eu já cheguei Uhum. até o júnior. Eu vou ser o treinador da sub-17, não vou para 13, porque eu estou dando passo para trás. E às vezes tu está dando passo para frente, depende do olhar que tu observar, né? E eu, para mim, aquela venda do queijo foi dar 3 passos para frente. E hoje eu entendo por que que eu estava vendendo queijo. Há um propósito na nossa vida, né? E esse propósito a gente tem que entender que foi uma vitória. E eu não falei dessa vitória antes, né? Então, E, fica essa mensagem para o profissional que está uhum. escutando, que às vezes tem uma certa dificuldade ou imagina que o futebol não é para ele, e a gente passou por bocados. Eu e tu, Lameira, soubemos muito disso, né? Tem umas histórias boas. Então, boas histórias, boas histórias. E para o pai respeitar os processos, né, Lameira? Eles têm que respeitar até onde ele pode ir e saber que pai é pai, né? E que se ele fazer o seu trabalho bem feito, e conhecer que seu filho tem algo a desenvolver e deixar com que a vida leve ele, claro, respeitando o profissional e conhecendo o profissional que está com seu filho, facilita os processos, né? E, e eu costumo dizer que, além de a gente ser empresário, observador, a gente é pai e a gente é responsável. Então, quando a gente pega um menino para cuidar, a gente vai ser responsável do início ao fim, tanto na troca de mensagem, tanto ao conhecimento, tanto aos clubes que nós vamos levar, porque a gente sabe que o clube que ele está indo vai cuidar de uma certa maneira, como a gente estivesse cuidando dos nossos filhos. A gente também se coloca como pai. Né? Uhum. Então é isso, Lameira. E para os jovens atletas? Nunca deixar de sonhar. A gente sonha, né? Eu sonhei, não consegui ser jogador de futebol, mas nunca deixei de estudar. Né? Eu tive uma grande oportunidade de ir para um clube, que foi o Brasil de Pelotas na época, e mesmo assim eu não tinha trancado a minha faculdade, eu dei continuidade. E ali com o meu momento de entender que não era para mim, eu estava estudando. E hoje eu faço o que mais gosto, né? Que é trabalhar na área do futebol, que é a área que eu sempre sonhei estar e hoje eu estou. Trabalhou na dupla, tem bastante conquista para celebrar. Amém, amém, amém. Trabalhar na dupla não é tão simples assim, né? Não, é claro. A galera que é do sul, né, de Porto Alegre, tem muita gente que entende, né, o tamanho dessa Da grana. responsabilidade. E, cara, Dudu,
Foram vários comentários aqui, vários, né, o pessoal elogiando, agradecendo e parabenizando pela live. E te agradecer mais uma vez, meu amigo, por estar com a gente aqui, te parabenizar, né, pela pessoa que tu é aí, tu sabe do carinho, do respeito, da amizade aí que eu tenho por ti, pela pessoa que tu é, né, porque tu é um cara de extremo conhecimento e humildade dentro do futebol e a gente precisa de cada vez mais pessoas em todos os lados da bola com o teu perfil, né? Eu não tenho, eu gosto sempre de dizer, a gente sempre aprende com as pessoas e eu sempre aprendo quando a gente está junto, e enxergar o futebol de diversos ângulos, diferentes pontos, é sempre muito bom. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade. A gente sabe que a agenda é corrida, mas te agradeço muito aí. Amira, é muito gratificante escutar essas palavras tuas, cara. Tu é uma referência para nós todos, como profissional, como pessoa. Essas histórias me vêm a pensar que o que a gente batalhou para chegar e hoje a gente vive disso e não é tão simples viver do futebol. A gente sabe muito bem disso. Cada luta, cada batalha, cada não, mas também existe o sim, né? E esse sim eu te agradeço por estar tendo essa oportunidade de fazer essa live contigo. É uma referência para todos nós, um cara grande conhecedor, um grande profissional e um grande pai e um grande esposo aí, pai de família, um grande amigo. Obrigado mesmo pelo carinho, por todas as mensagens, pelo convite de que foi que eu não imaginava, eu estava fazendo cálculo que foi a 14ª live, eu sei disso, li, escutei muitas lives suas, então parabéns mais uma vez e força para todos nós e vitórias, muitas vitórias que vêm aí na frente. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelas palavras. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Uma boa noite para ti. Boa noite a todos as pessoas que acompanharam aí. Tivemos muita gente nos acompanhando, parabenizando, deixando as perguntas. Enfim, te agradecer demais, meu amigo. Boa noite a todos aí. Até a próxima, até a 15ª. Um Boa abração, meu amigo. noite. Um abraço. Com Beijo, Deus aí. Boa noite. boa noite.